livro de Enoque: gigantes, alienígenas, Judas, anjos, e se for verdade? Introdução ao livro de Enoque. Mergulhe no enigmático mundo do livro de Enoque, um texto envolto em mistério e controvérsia. Poderia ele oferecer evidências históricas que desafiam nossa compreensão dos antigos ancestrais e seus possíveis encontros com seres extraterrestres? Este vídeo explora os fascinantes contos de gigantes, anjos e visões proféticas encontrados em seus capítulos. Da jornada celestial de Enoque às conexões bíblicas no livro do Gênesis e na epopeia de Gilgame, desvendamos os segredos e teorias que cercam este antigo texto. Poderiam as histórias de Enoque fornecer pistas sobre a construção da Grande Pirâmide de Gizé ou sobre os seres avançados conhecidos como os Anunnaki? Junte-se a nós enquanto exploramos essas possibilidades extraordinárias. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo intrigante. A jornada celestial de Enoque. As narrativas bíblicas frequentemente apresentam eventos fantásticos, incríveis e às vezes difíceis de interpretar. Entre os textos apócrifos ou questionáveis da Bíblia, o livro de Enoque se destaca como particularmente enigmático e cativante. Este livro é um dos vários pseudoepígrafos ou obras falsamente atribuídas a Enoque, que foi o pai de Matusalém e o avô de Noé. Enoque é também notavelmente um dos 2 indivíduos na Bíblia que foram levados ao céu sem experimentar a morte. O outro indivíduo, segundo algumas interpretações bíblicas, é Elias. Mais comumente, o termo livro de Enoque refere-se ao primeiro epístolo de Enoque, que existe apenas na língua etíope. Disse que o personagem foi levado em uma carruagem de fogo pelo arcanjo Miguel antes do grande dilúvio, o que alguns interpretam como um encontro com extraterrestres. Uma carruagem de fogo carregada por um anjo. Poderia Enoque ser parte da história de abdução mais antiga registrada? Esta é uma das hipóteses intrigantes. Gigantes e os Nefilim. De acordo com Gênesis 5, versículos 1 a 24, o personagem bíblico Enoque viveu 7 gerações após Adão antes do dilúvio. Quando o livro de Enoque foi descoberto entre os manuscritos do Mar Morto, ficou evidente que era uma obra literária que influenciou os escritores bíblicos da época, incluindo aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então, por que este livro não está incluído na Bíblia hoje? Ele faz parte apenas dos cânones principais das seitas ortodoxas etíopes, mas foi popular por centenas de anos nas perspectivas judaicas antigas. De fato, na compreensão do livro de Enoque, alguns estudiosos sugerem que ele provavelmente serviu de inspiração para o livro do Gênesis devido às numerosas paralelas entre os dois, como os versículos que discutimos no início deste vídeo. O livro que detalha a história de Enoque é extenso, compreendendo mais de 100 capítulos espalhados por vários livros e elaborando relatos dos Nefilim, que alguns interpretam como alienígenas, e dos vigilantes. Os Nefilim são descritos como gigantes e também são mencionados no livro do Gênesis. Disse que esses gigantes eram descendentes de anjos conhecidos como os vigilantes. Alguns acreditam que esses seres gigantes podem ter sido a razão para o grande dilúvio, pois eram considerados antinaturais e prejudiciais à raça humana. Esta teoria sugere que antigos ancestrais foram visitados por seres de outro planeta, com os vigilantes sendo os extraterrestres mais prováveis da antiguidade. Na época, eles eram vistos como anjos, alguns bons e outros maus, que eventualmente procriaram com mulheres humanas selecionadas. Conexões e referências bíblicas. No livro de Judas, o livro de Enoque é referido nos versículos 14 e 15. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre eles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e para condenar todos os ímpios por todos os atos ímpios que cometeram em sua impiedade e por todas as palavras insolentes que pecadores ímpios falaram contra ele. No entanto, para estudiosos religiosos, isso não implica que o livro de Enoque seja inspirado divinamente e deva ser incluído na Bíblia. Muitos questionam se o livro foi realmente escrito pelo Enoque bíblico. Há também uma passagem específica descrevendo um relato de Lameque durante o nascimento de seu filho, que afirma:
E seu pai Lameque teve medo dele e fugiu e veio a seu pai Matusalém e disse: Eu gerei um filho estranho, diferente do homem e semelhante aos filhos do Deus do céu. Sua natureza é diferente e ele não é como nós. Seus olhos são como os raios do sol e seu rosto é glorioso. Esta foi uma descrição de Noé, que mais tarde construiria a arca e sobreviveria ao dilúvio enviado para eliminar os Nefilim e purificar a humanidade e suas impurezas. Enoque e o grande dilúvio. Qual é, então, a relação entre Enoque e esses seres extraterrestres e os deuses que os criaram? Noé, neto de Enoque, foi escolhido para construir a arca e sobreviver ao dilúvio, enquanto o próprio Enoque foi levado pelos anjos. Nosso personagem poderia ter deixado alguma pista para a humanidade que poderia ter sobrevivido ao dilúvio? Não sabemos, mas há outras revelações surpreendentes neste livro, e algumas apontam para as antigas pirâmides do Egito como uma conexão entre os textos bíblicos, Enoque e escritos antigos sumérios, particularmente no que diz respeito aos vigilantes conhecidos como os Anunnaki ou visitantes de um planeta chamado Nibiru. Teorias de encontros extraterrestres. Os sumérios também consideravam esses vigilantes como deuses, mostrando um cruzamento entre as duas culturas antigas. Há também menção do grande governante sumério Gilgame no livro de Enoque, que frequentemente descreve os Anunnaki da mesma maneira que Enoque descreve os vigilantes ao longo da Bíblia e da epopeia de Gilgame. Os deuses muitas vezes se abstinham de mostrar seus rostos e comunicavam-se através de transmissores, onde suas vozes podiam ser melhor ouvidas. Na 7ª tábua da epopeia de Gilgame, ele descreve ser levado a um portal que fala como uma pessoa viva. A Grande Pirâmide e a tecnologia antiga. Os antigos sumérios também construíram suas próprias pirâmides, conhecidas como zigurates. Esses zigurates serviam como lugares de proteção durante inundações e também eram cobertos como tronos para seus deuses. Erich von Däniken, um arqueólogo suíço, acredita que as pirâmides egípcias podem ter sido construídas para um propósito semelhante, protegendo algo do grande dilúvio mencionado em textos bíblicos como a epopeia de Gilgame. Alguns acreditam que existe uma 10ª tábua suméria que detalha como os Anunnaki construíram as pirâmides egípcias, o que poderia estabelecer uma conexão definitiva entre essas duas civilizações antigas avançadas e uma raça avançada de visitantes. Acontece que a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, pode não ter sido corretamente atribuída à pessoa que ordenou sua construção. Parece haver evidências significativas de que ela não foi construída por Quéops. Historiadores e arqueólogos dataram na 4ª dinastia primariamente devido a uma descoberta questionável por um egiptólogo inglês, Major-General Richard Vise. O autor e teórico alternativo Zecharia Sitchin descobriu evidências substanciais sugerindo que Vise, depois de gastar mais de $1 milhão em uma expedição às câmaras superiores da Grande Pirâmide, voltou de mãos vazias e forjou o cartucho de Quéops. Ao descobrir o diário privado de Vise, ele notou que não conseguiu encontrar nenhum cartucho ou hieróglifos na Câmara do Rei, apesar de procurar desesperadamente. No entanto, em seu livro escrito sobre a expedição 3 anos depois, ele afirmou ter encontrado um. Muitos acreditam que é possível que ele tenha forjado o cartucho para declarar que sua expedição milionária foi bem-sucedida. Surpreendentemente, há rumores de que a Câmara havia sido visitada anteriormente sem que os visitantes anteriores tivessem visto o cartucho até que Vise supostamente o descobriu. Sitchin também apontou que o nome de Quéops estava escrito incorretamente no cartucho, o que poderia ter sido atribuído a um erro tipográfico em um livro publicado na época, provavelmente em posse de Vise e usado como referência. Em vez de escrever Quéops, estava escrito Raufu. Mas o que isso tem a ver com o livro de Enoque e a raça extraterrestre avançada antiga? Erich von Däniken destaca que a única razão pela qual acreditamos que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída para Quéops durante a 4ª dinastia é por causa desse cartucho, que provavelmente foi forjado. Ele também aponta que um sarcófago contendo o faraó Quéops nunca foi encontrado naquele local. Além disso,
Os métodos de construção que a arqueologia convencional afirma serem viáveis para a construção das pirâmides naquela época são altamente improváveis. A maioria dos historiadores que subscrevem a narrativa dominante de que Quéops construiu a Grande Pirâmide refere-se aos escritos do historiador grego Heródoto, que viajou ao Egito e registrou os relatos dos faraós egípcios antigos. No entanto, Heródoto é frequentemente contradito por Diodoro da Sicília, outro historiador grego da época, que afirmou que Heródoto era ingênuo e frequentemente incorreto. Mesmo Cícero discorda da afirmação de Heródoto de que a pirâmide foi construída por Quéops. Von Daniken refere-se a um relato de um historiador árabe antigo chamado Al-Makrisi, que escreve que a Grande Pirâmide era conhecida por ter sido construída por um rei que viveu antes do Grande Dilúvio, chamado Surid. Este rei Surid era mais conhecido em hebraico como Enoque. Von Daniken acredita que, em preparação para o Grande Dilúvio, Enoque construiu as pirâmides para proteger os textos bíblicos, para que as futuras gerações pudessem descobrir o que havia acontecido. Ele sugere que as pirâmides foram construídas com a ajuda de tecnologia avançada dos seres com os quais Enoque estava em contato e com quem ele mais tarde partiu da Terra. Conclusão e especulações. Concordemos ou não com essa teoria, é difícil explicar o nível de precisão com o qual a Grande Pirâmide de Gizé foi construída usando os meios primitivos disponíveis para as civilizações conhecidas naquela época. Até hoje, novas descobertas estão sendo feitas dentro das pirâmides, como túneis subterrâneos, lagos e sarcófagos anteriormente não vistos. Um dos feitos de engenharia mais surpreendentes da Grande Pirâmide é o alinhamento dos túneis que levam às câmaras com certas constelações. As 3 pirâmides são consideradas representações das 3 estrelas no cinturão de Órion. Além disso, há eixos que levam às câmaras que se alinham com o cinturão de Órion de um lado e o sistema estelar de Sírius do outro. Qual era o significado desses sistemas estelares além de sua proeminência no céu noturno? Poderiam eles ter sido os sistemas estelares de onde se originaram os visitantes extraterrestres, conforme sugerido pela história dos alienígenas de Sírius pela tribo Dogon da África e onde Enoque foi levado antes do Grande Dilúvio? O que sabemos é que algumas das alegações nos livros apócrifos são verdadeiras e precisas, enquanto muitas outras são falsas e historicamente imprecisas. Mas se for verdade, deixe seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo.